Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E nesta aula nós iremos falar sobre festas populares. Tem aí na sua região alguma festa popular que reúne a galera com danças, comidas, pratos típicos da sua região, pelo menos uma vez por ano? Será que você já foi em alguma festa popular? Curiosamente, você sabe como ela surgiu? Então vamos falar um pouco sobre festas populares, danças populares que fazem o nosso Brasil ser tão interessante e rico culturalmente. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as festas e danças populares do Brasil. Pense comigo, você conhece alguma dança popular oriunda da sua região? Você participa de algum grupo de dança popular brasileira? Quando eu penso em grupo de dança popular, eu lembro que na cidade onde atualmente eu moro, Piraquara, região metropolitana de Curitiba, vez ou outra eu encontrava um cartaz sobre grupo de dança gauchesca. Grupo de dança gauchesca, os gaúchos, oriundos do Rio Grande do Sul. Então, em determinadas regiões, as pessoas costumam formar grupos de dança para manter viva a tradição de um povo que, vem de séculos, não de ontem. Não surge uma tradição cultural da noite para o dia, ela vem de séculos, de geração para geração. As danças populares brasileiras contam a história de nosso povo através dos ritmos e movimentos. Você conhece alguma dança popular brasileira? Vamos pensar no frevo, no que geralmente a gente ouve muito falar dele, no carnaval. E quando a gente fala de frevo, a gente pensa em Pernambuco, a nível Brasil. É uma dança colorida, é uma dança animada, é uma dança que empolga as pessoas. Você já viu alguém dançar frevo? Será que você tem pique para dançar frevo? Porque o frevo exige esforço físico, um bom físico. Porque você já viu uma pessoa dançando frevo? Olha só. Bom, em algumas regiões do Brasil, a tradição de festas e danças populares passadas de geração para geração fez com que a tradição tornasse a festa e a dança em si um símbolo de representatividade do Brasil para o mundo. O Brasil é um epicentro de festas populares, e aqui nós temos em cada região do Brasil, nos 4 cantos desse nosso Brasilzão, festas que são conhecidas no mundo inteiro, porque elas têm uma especificidade, uma identidade cultural tão rica que torna interessante aos olhos das pessoas no mundo. Mas você sabia que aqui também no Brasil se concentra o maior espetáculo da Terra? Sabe qual é? O Carnaval! Pois é, o Carnaval, esse famoso Carnaval dos desfiles das escolas de samba, das marchinhas, dos carros de som na rua, que agora eu esqueci, como é que é o nome? Buscando nos arquivos. Trio elétrico, lembrei, os trios elétricos, pois é, os famosos trios elétricos que reúnem a galera em peso no início do ano para dançar axé, para dançar samba, rock, pop. Eu acho que está tudo misturado no carnaval. Antigamente era samba, agora misturou tudo, não tem problema. A intenção é se divertir. Pois é, o carnaval, o maior espetáculo da Terra, se concentra no nosso país, causando inveja aos olhos dos gringos lá fora. Pois é, galera. As festas populares são comemorações em que sua principal característica é a participação do povo.
tem como característica específica a presença marcante das tradições regionais e muitas delas vinculadas ao sagrado. Olha como surgem as festas populares, na sua maioria vinculadas ao sagrado, porque até o início do século XX nós tínhamos uma sociedade muito voltada para o religioso. A partir dali, ciência e religião, claro, já lá no Renascimento, a sociedade deixa de ser teocêntrica, passa a ser antropocêntrica, mas aí, longas cavalgadas até chegar ao que hoje nós temos como uma sociedade laica, onde todo mundo tem sua religião, mas uma sociedade também em que as pessoas têm pontos de vistas diferentes, inclusive pessoas que não têm crença, mas as festas populares estão atreladas a gerações de uma crença, a um determinado hábito religioso, e elas têm também características específicas. Cada festa representa algo diferente. E qual é a característica das festas populares? Olha aqui, participação do povo. Sem o povão reunido, não se caracteriza uma festa popular. No Brasil, de janeiro a janeiro, temos festas populares. Por sermos um povo formado por diversas culturas de povos vindos de várias regiões do mundo, temos uma vasta pluralidade cultural que nos coloca no ranking de maior representação cultural no mundo. A nossa base indígena, africana e você sabe qual? Claro que você sabe, indígena, africana e europeia, porque nós fomos colônias de Portugal, mas nós temos uma grande riqueza cultural dos africanos, por causa das pessoas que foram trazidas aqui no tempo da escravidão, também uma riqueza cultural dos indígenas, que são os povos originários, donos deste solo, foram os homens portugueses que aqui chegaram, os europeus que aqui chegaram, é que tomaram de conta desta terra, mas já era dos indígenas e eles já tinham a sua própria cultura. É esta mistura de gente vinda de tudo que é lugar com os indígenas que vai dar esta riqueza cultural que hoje forma a identidade do nosso povo brasileiro, causando inveja aos olhos dos gringos. Vamos então a uma primeira atividade, galera. Quais são as características das festas populares? Pensem e eu já volto.
E aí, galera, quais são as características das festas populares? Nada muito difícil, mas, como sugestão, vou dizer a vocês que sua principal característica é a participação do povo e tem como características específicas a presença marcante das tradições regionais e muitas delas vinculadas ao sagrado. Cada região do nosso país tem uma tradição e a maioria delas está vinculada ao sagrado, conforme eu já expliquei. E agora eu trouxe aqui para vocês algumas destas festas populares que formam este caldeirão cultural no nosso Brasil. De caráter religioso, nós temos a festa do Divino, e aqui eu tenho uma imagem de uma festa do Divino, e a sua origem está em Portugal, está presente em várias regiões do Brasil e em cada uma tem características específicas. Então, a festa do Divino, que está presente em várias regiões do Brasil, tem características diferenciadas de acordo com cada região e é realizada no domingo de Pentecostes. Mas por que isso se dá, essas características específicas, embora a festa é a mesma? Por causa da cultura, dos costumes, dos hábitos do povo de cada região. As crenças, embora sejam muitas vezes as mesmas, os hábitos e os costumes, eles vão se ressignificando de acordo com a convivência com pessoas diferentes. E aqui eu trouxe uma outra festa, e esta o Brasil inteiro conhece, que é a festa junina. As festas juninas são comemoradas principalmente no mês de junho, por isso junina, acontece em todas as regiões do Brasil, de caráter religioso. Você sabia disso? Claro que você sabia, pois o que se comemora no mês de junho nas festas juninas são homenagens a 3 santos católicos, São Pedro, São João e Santo Antônio. Então, toda vez que você for numa festa junina, saiba que ela é de caráter religioso e tem a intenção de comemorar São Pedro, São João, celebrar São Pedro, São João e Santo Antônio. E aqui, ó, São Pedro é o cara que abre as portas do céu para chover e o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Tá solteiro? O negócio é com Santo Antônio. E as características típicas das festas juninas? Danças típicas, as quadrilhas. Quem nunca dançou uma quadrilha? Eu, por exemplo, já dancei, já narrei, e como professor a gente até se veste, se caracteriza para poder ficar ali no meio da galera como um típico quadrilheiro, barracas com jogos, e tem a barraca da pesca, a barraca do beijo, a prisão, tem o correio elegante, tem muitas coisas legais, muitas brincadeiras legais dentro de uma festa junina. Músicas regionais, nessas festas costuma-se tocar as músicas regionais de costume da sua região. Barracas de comida, me deu uma fome, principalmente as feitas com milho, e aí vem pamonha, bolo de milho, e assim vai. Curau, você já comeu curau? É uma delícia de comer, mas fazer é não vou nem falar, é muito cansativo, porque você tem que ficar horas e horas mexendo ali o milho para ele engrossar o caldo. Queima de fogos de artifício, que lindo que é o céu colorido com os fogos de artifício na festa junina, e uso de roupas específicas que lembram o passado rural do Brasil, chapéu de palha, calça com remendos e camisa xadrez. E as mulheres costumam usar vestidos longos, atribuídos à ideia de camponesas. E agora eu trouxe outra festa, a Folia de Reis, 25 de dezembro, quando o galo deu sinal. Já ouviu esta? Pois é pertencente, o nome desta canção é Hino de Reis, ouça depois. Também de cunho religioso, acontece em todo o Brasil entre os meses de dezembro a janeiro de cada ano. E as Folias de Reis de Sabará, Minas Gerais e Paraty, Rio de Janeiro, são as mais conhecidas. Quando eu era criança e adolescente, a minha família tinha ali no seio da minha família, tios, primos, que saíam todo final do ano para tocar Folia de Reis, homenagem ao nascimento de Cristo, batendo de porta em porta. E após a celebração da dança de reis, da Folia de Reis, da música de reis tocada,
Era costume que cada família desse um prato, desse um alimento, sabe? Arroz, feijão, tinha gente que dava até gado, e no dia 6 de janeiro eles faziam um grande banquete, celebrando o Dia de Reis. As características típicas da Folia de Reis. Grupo de músicos andam pelas ruas da cidade cantando canções que fazem referência à viagem dos reis magos em direção a Belém, local em que conheceram o menino Jesus. E agora, com relação ao Paraná, danças e manifestações culturais típicas do Paraná. No Paraná, nós temos o fandango paranaense, que é uma dança típica do litoral paranaense, vinculado ao modo de vida caiçara. Temos a Congada da Lapa, que é a herança dos escravos, e essa dança está ligada ao protetor da comunidade negra, São Benedito, e não é permitida a participação de outros povos, a não ser os descendentes. Olha que curioso, mantém-se a tradição. Temos também o pau de fitas, que consiste em uma dança caracterizada pelo mastro de aproximadamente 3 metros dispostos no centro de uma roda. Olha aí a imagem na fotografia. E no mastro são amarradas fitas coloridas que os dançarinos em par seguram para depois girarem em torno do mastro no intuito de formar desenhos trançados com elas. Não há um ritmo específico de música, mas costuma-se usar violão, pandeiro, cavaquinho e acordeão para dançar o pau de fitas. Vamos então a mais uma atividade, galera. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre as festas populares brasileiras, que tal criar um mapa mental, hein? Faça um esquema no seu caderno com imagens e palavras chaves sobre o conteúdo que você aprendeu. Pensem e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer o seu mapa mental? Viu como é rico este nosso grande Brasil, cheio de festas populares, danças que animam o Brasilzão afora? Que tal você hoje, depois da nossa aula, corre aí no YouTube, que é um local onde você encontra muitas referências de danças populares. Não são só essas. Se a gente fosse falar de dança popular aqui, seria preciso um componente curricular só sobre danças curriculares por uns 3, 4 anos, porque o Brasil tem muita dança popular, muita festa popular em todos os cantos, e é muito legal parar para entender e compreender um pouco dessas festas, como se dão, sua origem, e de repente, até se um dia tiver a oportunidade de estar presente em alguma delas. Nessa aula conhecemos e analisamos as festas e as danças populares do Brasil. Eu espero que você tenha gostado e até breve!